Dólar bate mais um recorde e fecha acima de X reais. Quantas vezes você já ouviu isso nos noticiários? Para ser específico, só nesse ano foram dezenas de vezes. A moeda norte-americana vem em uma onda de valorização e tem batido recorde atrás de recorde. E apesar de ter se tornado algo comum de ouvir, não é tão simples entender o que isso realmente significa. Você já deve saber que as altas e baixas do dólar são parte importante do mercado financeiro. Mas o que talvez você ainda não tenha imaginado é que essas mudanças podem afetar diretamente a sua vida. No Examinando de hoje, nós vamos te mostrar por que o dólar tem altas e baixas o tempo todo e o que isso significa e qual é o impacto na economia e no seu bolso. R$ 5,90. Essa foi a máxima atingida pela moeda norte-americana em relação ao real na história. Isso significa que para comprar $1 é necessário ter quase R$6. Esse valor já baixou, mas esse sobe e desce é algo muito comum na cotação das moedas. E afinal, por que isso acontece? Primeiro, você precisa saber que existem dois tipos de dólar, o comercial e o turismo. A diferença entre eles é simples. O dólar turismo é o que pode ser comprado por pessoas físicas nas casas de câmbio. Geralmente isso acontece quando alguém quer trocar real por dólar para viajar para o exterior, por exemplo. O dólar turismo costuma ser mais caro porque ele é negociado em menor quantidade e tem o lucro das casas de câmbio embutido. Claro que tem outros motivos que determinam o fato dele ser mais caro, mas esses são os principais. Já o dólar comercial é negociado por empresas, pelas compras e vendas do governo e também por países e instituições financeiras. Por esse motivo, a quantidade de dólares negociada é maior nesse caso, ou seja, ele acaba sendo mais barato do que o dólar turismo. Quando ouvimos as notícias falando que o dólar bateu recorde, é sobre o comercial que estamos falando. Isso porque ele é o que mais causa impactos na economia. E a explicação mais simples sobre o porquê a moeda norte-americana sobe e desce é a oferta e demanda do mercado. Ou seja, quando tem muita gente querendo comprar o dólar, o preço dele sobe. Quando essa procura diminui e sobra dólar no mercado, o preço da moeda cai. Geralmente, há três principais motivos que fazem o dólar subir ou descer: o resultado da balança comercial, os gastos no exterior e de estrangeiros aqui no Brasil e a taxa de juros. Vamos ao primeiro motivo. A balança comercial nada mais é do que a diferença entre o que o país compra e o que ele vende. Se tudo que o Brasil vender para outras nações somar 10 milhões de dólares e o que ele comprar fora for de 5 milhões de dólares, significa que ele vendeu mais do que comprou. Ou seja, ele tem um saldo positivo de 5 milhões de dólares, o que chamamos de superávit primário. Quando acontece o oposto e o país compra mais do que vende, então ele registra um déficit primário. Mas o que isso tem a ver com o dólar? É simples. Se o saldo fica positivo, significa que tem mais dólar na economia, então o preço da moeda cai. Se o saldo é negativo, tem menos dólar no mercado, então ele sobe. Já o segundo motivo tem a ver com os gastos dos brasileiros no exterior e com os gastos dos estrangeiros no Brasil. Quando tem muita gente daqui indo viajar e gastando dólares no exterior, a moeda é retirada da economia brasileira e colocada na americana. Isso faz o seu preço subir. E quando tem muitos estrangeiros gastando no Brasil, o preço da moeda cai. O terceiro e último fator são os juros. Quando os juros brasileiros sobem, vale a pena para investidores estrangeiros trazerem o seu dinheiro para cá, porque os rendimentos aqui ficam muito mais altos. E com mais dólar na economia, o seu preço em reais cai. Já quando os juros dos Estados Unidos aumentam, os investidores vão levar naturalmente o seu dinheiro para lá, dado que aquela economia é mais forte. E isso faz com que o preço da moeda suba aqui no Brasil. Mas como dissemos, esses são apenas os fatores principais que influenciam a oscilação do dólar. A economia é muito dinâmica e pode ser influenciada por falas de autoridades ou acontecimentos globais, como uma pandemia ou uma guerra. Se o mercado percebe que um determinado país está com problemas políticos, os investidores tendem a tirar o dinheiro daquele lugar porque isso gera um risco. Por outro lado, se um governo mostra que a economia está se recuperando e pode se fortalecer, os investidores provavelmente vão voltar a colocar dinheiro ali, já que voltam a confiar na possibilidade de crescimento econômico. Até por isso, no jargão da indústria, dizemos que o câmbio é um mercado de fluxo, que está bastante ligado ao news flow. E agora que você já sabe por que o dólar sobe e desce, vamos te explicar como isso influencia a sua vida. O primeiro ponto, e talvez o mais óbvio, é o impacto em quem viaja para o exterior. Se o dólar está mais caro, você vai gastar mais dinheiro para comprar e consumir. Se ele está mais baixo, você gasta menos, claro. Mas essa mudança na moeda também mexe no dia a dia das pessoas, não só de quem vai viajar. Muitas matérias-primas de produtos que nós consumimos diariamente não são produzidas aqui no Brasil, elas são importadas. O trigo, por exemplo, é uma delas. Ou seja,
Se o dólar está muito alto, o seu pãozinho e o seu macarrão vão ficar mais caros também. Além disso, alguns produtos feitos aqui no Brasil têm o dólar como moeda de referência, como é o caso do café, do açúcar e da gasolina. E se os preços sobem, a inflação também sobe. Mas a alta do dólar não é prejudicial para todo mundo. Tem gente que sai ganhando com essa valorização. É o caso de empresas exportadoras. Se a companhia vende um determinado produto para outros países e essa venda é feita em dólar, como soja e açúcar, por exemplo, com a moeda em alta, o valor que a empresa recebe por uma mesma quantidade vendida acaba sendo maior. Mas afinal, se a nossa moeda é o real, por que o dólar importa tanto para a economia brasileira e do resto do mundo? Acontece que, por enquanto, o dólar é a moeda de referência mundial, mas não foi sempre assim. Antes, esse posto era ocupado pela libra esterlina, a moeda do Reino Unido. E o fato de hoje ser o dólar tem a ver com a força da economia dos Estados Unidos, não necessariamente com o tamanho do país, mas com o seu poder de influência sobre outras nações. De maneira geral, é isso. Ficou com alguma dúvida? Não deixe de mandar seus comentários aqui. Eu sou o Nicolas Sack, aqui da Exame, e esse foi mais um Examinando. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a Exame nas redes sociais.